Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar hoje mais uma aula. Também estamos iniciando aí o início do mês de outubro. Hoje é dia 1º de outubro, iniciando um mês. E esse mês a gente tem algumas surpresinhas, né? Porque esse mês a gente comemora o Dia das Crianças. Qual será a surpresinha que vem por aí, hein? Hoje a nossa aula será voltada para os meios de transportes. Você sabe o que é meio de transporte? Meios de transporte é o que movimenta as pessoas, movimenta as pessoas de um lugar para o outro. Também leva mercadorias, leva animais, né? E às vezes nós utilizamos esse meio de transporte para ir para um lugar muito longe, né? E tem lugares que também dá pra gente ir pertinho, que a gente precisa de outros tipos de meio de transporte. Então, hoje nós vamos estudar esses meios de transporte. Para a gente estudar esse meio de transporte, a Nath trouxe aqui para vocês uma brincadeira, né? Uma dinâmica que vocês já conhecem. E a Nath vai inserir aqui na nossa aula de hoje. Nós vamos precisar, ó, a Nath separou aqui, um refratário com água. Vou tentar virar assim para vocês verem. Um refratário com água. E eu fiz também, com papel toalha, alguns meios de transporte. Meios de transporte é o avião, é o navio, é o carro. E nós vamos hoje classificar esses meios de transporte, porque nós temos os meios de transportes aéreos, terrestres e aquáticos, tá bom? Então aqui, vocês acho que já conhecem essa dinâmica, que a tia Nath bota o papelzinho dentro da água e ele vai completar aqui a imagem. Então a tia Nath fez aqui, ó, o navio, o avião, o navio e o carro, tá bom? E assim que a Nath botar aqui o papelzinho dentro da água, ele irá identificar que tipo de meio de transporte é esse, tá bom? De acordo com as características que tiver aqui, a gente vai classificar esse meio de transporte. Então vamos começar? Quero tentar botar aqui de um jeito que dê para vocês visualizarem aí o meio de transporte que irá aparecer. Eu vou virar a câmera, que eu acho que é melhor, né? Bom, e o primeiro meio de transporte que a tia Nath vai colocar aqui é o navio. E junto com o navio vai aparecer a característica dele. E a gente vai classificar se ele é um meio de transporte aquático, terrestre ou aéreo, tá bom? Então eu vou colocar aqui. E olha só. O navio é um meio de transporte aquático, porque para ele se movimenta na água. Muito bem. Então, o navio é um meio de transporte aquático. Tia Nath vai tirar aqui para poder eu botar os outros, tá bom? Agora vamos para o próximo, que é o avião. Que meio de transporte será esse? Vamos colocar aqui. O avião é um meio de transporte, olha só, aéreo, tá vendo? Porque para ele se move lá no céu, lá onde tem as nuvens, tá vendo só? Agora vamos para o próximo. O próximo meio de transporte que a Nath trouxe foi o carro. E o carro, será que ele é que meio de transporte ele é? Vamos ver. Ele é um meio de transporte terrestre, porque para ele se mover, ele se move na terra, na rua, não é mesmo? Não sei se está dando para vocês verem direitinho. A tia Nath vai botar assim na mão, ó. Ele é um meio de transporte terrestre, então, porque ele se move na rua, na terra, tá bom? Bom, como vocês podem ver aí, a tia Nath trouxe 3 tipos de meios de transporte, que foi
o carro, o avião e o navio. O carro é um meio de transporte terrestre, não é, Tia? Deixa eu botar aqui a imagem. O navio é um meio de transporte aquático. E o avião é um meio de transporte aéreo. Agora eu vou falar alguns outros meios de transporte e também classificar esses meios de transporte, tá bom? Nós temos o balão, que também é um meio de transporte. Nós temos o foguete, que também é um meio de transporte. O helicóptero, esses três também são meios de transportes aéreos. Agora vamos para o meio de transportes terrestres. Temos a bicicleta, o trem, o ônibus, temos também a carroça, temos a motocicleta, a moto, né? Esses são alguns meios de transportes terrestres. Agora, meios de transporte aquático, nós temos o submarino, que é um meio de transporte aquático. Temos o barco e o navio, né? Que Tia Nath já havia falado aí para vocês, que a gente viu na nossa dinâmica. Então, esses são alguns meios de transporte que Tia Nath passou aí para vocês. Agora, nós vamos para as atividades, tá bom? Bom, e a primeira atividade é essa aí, o meio de transporte. Vocês vão classificar os meios de transporte seguindo a legenda. Então, aqui em cima, ó, nós temos os números 1, 2 e 3. O número 1 é para o meio de transporte aéreo. O número 2 para o meio de transporte terrestre. E o número 3 para o meio de transporte aquático. Então, aqui tem alguns meios de transporte, né? E nós vamos ter que classificar esses meios de transporte de acordo com a legenda, que a Tia Nath acabou de falar. O primeiro aqui é o barco, né? Nós temos aqui o barco, a canoa. E essa canoa aqui, aonde ela se movimenta? Se movimenta na água, muito bem. E o meio de transporte se movimenta na água, ele é um meio de transporte aquático. Então, a gente vai colocar aqui nesse meio de transporte o número 3, tá bom? Dentro do quadradinho, número 3. Agora, o próximo aqui, que é o avião. O avião, que a gente já viu aqui, é um meio de transporte aéreo, né? Porque para ele se move no céu. Então, a gente vai colocar o número 1 aqui dentro do quadradinho. O próximo é o trem. O trem, ele se movimenta onde? Na terra, não é? E o meio de transporte se movimenta na terra é o meio de transporte terrestre. Então, a gente vai botar aqui no trem o número 2. O próximo é o carro, que nós já vimos aqui também, e ele se move nas ruas, na terra. Então, ele é um meio de transporte terrestre. Então, nós vamos colocar aqui no carro, dentro do quadradinho, o número 2. O próximo é o foguete, olha ele aí. O foguete é um animal, é um meio de transporte aéreo, porque ele vai lá no céu, né? Ele vai lá pro céu. Então, ele se movimenta no céu. E o meio de transporte se movimenta no céu é o meio de transporte aéreo. Então, nós vamos botar aqui o número 1. O próximo aqui é o barco. E o barco é um meio de transporte que se move na água. Então, ele é um meio de transporte aquático, não é? Então, no barco, nós vamos colocar o número 3. O próximo é o helicóptero. E o helicóptero, ele se move no céu. Então, ele é um meio de transporte aéreo. Então, nós vamos botar aqui o número 1.
O barco é o número 3 e o helicóptero o número 1. A ambulância, o carro de ambulância, né? Ele se move aonde? Na terra, na rua. Então, ele é um meio de transporte terrestre. Então, vamos colocar aqui o número 2. O próximo é o navio, que nós vimos aqui, e ele é um meio de transporte aquático, pois ele se move na água. Então, vocês vão colocar o número 3. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. 3, 1, 2, 2, 1, 3 e 1, 2 e 3, tá bom? Então, agora vamos para a próxima atividade, que é essa aqui. Essa aqui é parecida com a primeira e vocês vão ter que fazer a correspondência, né? Vocês vão ter que ligar. Aqui no meio está escrito, o primeiro aqui, aéreo, o segundo, terrestre e o terceiro, aquático. E você o avião, ele é um meio de transporte aéreo, então vocês vão ligar aqui para o primeiro. O barco, ele é um meio de transporte aquático, então vocês vão ligar para o último. O trem é um meio de transporte terrestre, então vocês vão ligar ele aqui nesse meiozinho aqui. O helicóptero é um meio de transporte aéreo, então vocês vão ligar ele aqui para cima. A bis ou a motocicleta é um meio de transporte terrestre, então vocês vão ligar ele aqui no meio. E o navio ou o barco é um meio de transporte aquático, então vocês vão ligar ele aqui para o final, tá bom? E aqui embaixo vocês vão recortar e colar figuras de meios de transporte. O primeiro, vocês vão colar figuras de meio de transporte terrestre, o segundo, aéreo e o terceiro, aquático, tá bom? Essas são as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade e mandem a fotinha para a Tia Nath, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!